cresceria à sombra da pirâmide escalonada e um dia governaria o Egito. Como o faraó ficaria obcecado por atingir perfeição na engenharia. Mas seu desejo inexorável de construir uma pirâmide melhor causaria desastres faraônicos. Em 2613 a.C., 35 anos após a morte de Zoser, um faraó chamado Snefru subiu ao trono e fundou a quarta dinastia do Egito. Ele era filho de um faraó anterior, Huni. Mas sua mãe era uma rainha secundária. Assim, para consolidar sua reivindicação ao trono, Snefru desposou sua meia-irmã, Hetep-Heres, cujo sangue real era mais puro. Na realeza do Antigo Egito, essas alianças incestuosas eram quase rotineiras. Forget half-sister. The Egyptian pharaohs often married their true bloodline sisters. And the reason for this goes back to Egyptian mythology. The gods intermarry. Osiris and Isis are brother and sister. By marrying his sister, the king is acting like a god. Almejando status divino, Snefru procurou angariar a simpatia de seus súditos. Ele se dirigia até a camponeses como meu amigo ou meu irmão. E a fim de transcender a sombra lançada pelo reinado opulento de Zoser, Snefru embarcou em uma busca incansável pela engenharia perfeita que o tornaria uma lenda. According to the Greeks, there were 7 wonders of the ancient world, among them the Hanging Gardens at Babylon, the Colossus of Rhodes, the Temple of Diana at Ephesus, and the Pyramids of Egypt. But of all those magnificent wonders, it is only the pyramids that have survived the ravages of time and man. It is the reign of Snefru that provides the essential link between the Step Pyramid of Djoser, which is innovative but primitive, and the Great Pyramid of Khufu at Giza, 3 generations later, which is considered to be the apex or pinnacle of pyramid building. It was Snefru who really worked out the kinks through a long and arduous process of trial and error and turned pyramid engineering into a veritable art form. Snefru funded these massive building projects by beating up on his neighbors. He looted Nubia, Libya, the Sinai Peninsula, and among his subjects that earned him the title is the Smiter of Barbarians, and sealed his reputation as one of the most formidable pharaohs in the history of Egypt. O primeiro desafio de Snefru surgiu em Meidum, cemitério ao sul de Saqqara. Ali, as ruínas de sua pirâmide desmoronada até hoje dominam a paisagem desértica. The Meidum Pyramid is a puzzle. Whether it was a collapse, or whether the stone was simply robbed away, or whether it was unfinished, all of these are questions. Meidum representa uma etapa decisiva na construção de pirâmides. O núcleo da pirâmide consistia em 8 pavimentos de pedra elevados em um ângulo agudo. Snefru ordenou que os pavimentos fossem preenchidos de cima a baixo com pedras. Depois revestiu a armação com uma camada de calcário branco polido, dando-lhe os lados lisos que desejava. It's as though Snefru didn't want to take the stairs, he wanted an elevator. So he has this abstract design that pulls him right up to the sky, which is what the pyramid does. It realizes in concrete form the most immaterial of things, the rays of the sun, light. Ao que tudo indica, a nova versão da pirâmide foi um sucesso. Mas por baixo de sua fachada brilhante havia um problema. If you look at the pyramid today, you can see it's sort of striped, and what those stripes represent are the polished exterior surfaces of those 2 internal step pyramids. And these obviously don't have a lot of friction, so when you build something up against them, once they begin to slide, there's not much to hold them in place. Hoje, 4.600 anos após a construção da pirâmide de Meidum, são bem visíveis os sinais de sua destruição. Apenas 3 dos 8 pavimentos originais permanecem intactos, e o revestimento acrescentado mais tarde jaz em um monte enorme na base. Seriam evidências de um desmoronamento catastrófico? I believe the theory that the Pyramid of Meidum was collapsed is not true. We have evidence in the New Kingdom
there is a man came to visit the pyramid, and he talked about the glory of the pyramid. If the pyramid was collapsed in the Old Kingdom, they will never talk about the glory of the pyramid. Mas o que Snefru fez a seguir parece confirmar a teoria do desmoronamento. Em sua segunda década como faraó, ele abandonou a pirâmide de Meidum e começou outra em Dashur, uma região desértica muito próxima de Saqqara. Ali, seus engenheiros iniciaram a construção da primeira pirâmide propriamente dita. Mas, à medida que a obra progredia, eles se viram à beira de outro desastre. When it was nearly halfway completed, there seemed to have been some sort of difficulty that caused some sort of structural damage that occurred. In the internal chambers of the pyramid, there are cracks, structural cracks. And one argument is that the pyramid was built on unstable bedrock. As they were going up, the internal chambers started to exhibit these cracks, and so they had to reduce the weight. Snefru estava determinado a não abandonar sua segunda pirâmide, apesar de suas falhas. Os construtores apressaram-se em escorar a estrutura problemática, aumentando sua fundação em mais de 15 metros em todos os lados. Depois, ao construir verticalmente, fizeram algo ainda mais drástico. Mudaram abruptamente o ângulo da inclinação de 54 para 43 graus. Hoje, o desajeitado edifício é conhecido como pirâmide curva. The Ben Pyramid is one of my favorites. It shows that man is trying to correct himself. Embora Snefru insistisse em concluir sua pirâmide curva, uma evidência arqueológica sugere que o rei não estava satisfeito com ela. Outra pirâmide, apenas 1,5 km ao norte. Inscrições nas proximidades indicam que esta, conhecida como Pirâmide Vermelha, também pertencia a Snefru. Após falhar 2 vezes em sua missão de construir a primeira pirâmide perfeita da história, Snefru arriscou todos os recursos restantes do Egito, mão de obra, dinheiro e os melhores engenheiros em uma última tentativa rumo à glória. We see then a fantastic kind of drive to create this ideal pyramid form. That must have been so strong a drive that it was worth the enormous expenditures, the emptying out of the state coffers, and the just huge work crews we have to imagine for quarrying and then putting together these massive monuments. Construir uma terceira pirâmide para o mesmo faraó significaria drenar os recursos da nação. Mas Snefru, político astuto que era, sabia vender seu peixe e financiar sua obsessão edificadora. Snefru was simply a PR genius. He was the first king to use his personal name rather than a special throne name. He stooped to conquer, so to speak. He made himself more accessible in order to make himself greater and more famous and more divine. A fim de evitar os problemas estruturais que os haviam infernizado antes, os engenheiros de Snefru optaram por um ângulo de inclinação mais gradual na Pirâmide Vermelha. E também fortaleceram sua fundação usando grandes blocos do melhor calcário. The blocks now have grown enormously in size, and the builders are confident about moving and putting into place huge blocks of stone, weighing several tons, rather than the smaller blocks that were used in the step pyramid. Para arrastar cada pedra ao seu destino final, 20 homens a puxavam em um trenó de madeira sobre uma rampa feita de barro, pedra e cascalho. Água era derramada em frente ao trenó para reduzir a fricção. 4.600 anos depois, ainda não há consenso quanto à configuração dessas rampas. 3 teorias prevalecem. A primeira é que uma rampa enorme e reta foi erguida em um dos lados da pirâmide. A teoria 2 diz que havia um sistema de rampas em espiral ao redor dela. E a terceira teoria defende uma combinação das 2 primeiras. We will never find evidence about this ramp around the pyramid. Everyone has his own theory, but we really cannot decide 100% how it really looked like.
Depois que todas as pedras foram empilhadas e a pedra cumeeira posta no topo, um revestimento de fino calcário branco recobriu o exterior. Os construtores trabalhavam de cima para baixo, polindo o revestimento com cinzéis de cobre.